Fico pensando que mais uma vez chegamos no último domingo do ano. Nessa igreja, isso só me aconteceu 11 vezes diante da igreja. Mas em todas as vezes acontece algo comigo e eu sei que acontece com várias pessoas da igreja. Que quando vai chegando no final do ano, a gente começa a fazer aqueles projetos. A gente começa a pensar e ter sonhos, começa a ter desejos, poxa, como vai ser o ano que vem? O que eu vou colocar como uma meta para mim? Qual vai ser aí a tarefa que eu quero realizar? O fim do ano realmente é uma época de novos projetos, né? E do que eu quero fazer com a minha família, do como vai ser a minha vida profissional, ou como vai ser lá na escola esse ano eu vou estudar mais, esse ano não vou ficar pendurado até o último bimestre. A gente começa a fazer projeto, não, esse ano vai sair aquela prova lá do concurso, eu vou passar. E a gente começa a fazer projetos, né, de vários tipos. A Bíblia ela vai mostrar que existem uma série de projetos que a gente pode ter. Existem diferenças nos projetos. Por exemplo, lá em Provérbios capítulo 6, ele vai falar que existem projetos contra a vontade de Deus, projetos iníquos. Provérbios capítulo 6, 16 a 18. Se você quiser abrir rapidamente lá. Cara, diminuiu aqui a potência do microfone, eu vou gastar mais agora. Provérbios 6, 16 e 18 diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta. E aí ele vai citar: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, ou, se for a versão antiga, projetos iníquos. Pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. A Bíblia então vai dizer que tem um projeto, esse tipo de projeto Deus odeia, Deus detesta, Deus abomina. São aqueles projetos ruins, aqueles desejos ruins que a gente tem. Cuidado, porque na nossa sociedade a gente começa a perceber que existem projetos ruins sendo feitos e muitas vezes pela própria sociedade, sendo até encorajados e louvados. A gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, existem também projetos importantes, projetos onde consultamos o Senhor. Lá em Provérbios capítulo 16, versículo 1, fala sobre isso. Provérbios 16, 1. Abra lá rapidamente. São aqueles projetos onde nós consultamos o Senhor. Esses são os projetos bons que devemos fazer. Alguém pode ler para mim, por favor? Provérbios 16, 1. O coração do homem pode fazer planos. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta certa. Quando a gente pode fazer projetos, gente. Existem algumas denominações que estão dizendo o seguinte, que você não deve projetar, que Deus vai te dar, você não deve planejar, você não deve estudar, você não tem que fazer nada. Se Deus quiser, Ele te dá na hora pelo Espírito Santo. Isso não tem respaldo bíblico. Inclusive a mensagem, quando ela é pregada, ela precisa ser estudada. Há um planejamento. Enquanto eu estou falando aqui com os irmãos, eu tenho um projeto, eu tenho um desejo, eu tenho um sonho que eu quero realizar através dessa mensagem na vida dos irmãos. E é assim que a gente vai viver. Só que nós vamos sempre consultar o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu projete? Qual que é o desejo do Senhor? E a gente vai fazer isso em todas as esferas da vida.
Em todas as questões nós vamos sempre consultar o Senhor, lembrando que o coração do homem pode fazer projetos, mas é o Senhor que dá a resposta certa, Ele que estabelece os projetos humanos. Agora é interessante que a Bíblia vai dar uma guinada e vai demonstrar que existem planos em outros aspectos. Outro tipo de projetos são aqueles projetos que Deus tem para nós. Jeremias, capítulo 29, abra lá, por favor. Jeremias 29. Versículo 11. Jeremias 29, 11. Deus está falando com os exilados da Babilônia e Ele faz essa declaração. Eu fico imaginando como essa palavra de Deus deve ter chegado como consolo para aqueles que estavam lá aprisionados e exilados na Babilônia. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus está dizendo, eu sei os projetos que eu tenho para vocês. Eu sei muito bem que planos e projetos eu tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Nosso Deus tem projetos para nós, irmãos. O nosso Deus tem pensamentos para nós. Isaías vai dizer que Deus, ele vai falar, olha, os meus planos são muito maiores do que os seus planos. Os meus desejos são muito maiores do que os seus desejos. Eu tenho planos de paz e não de guerra. Eu quero abençoar vocês. E quando nós podemos olhar lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus com um projeto. Nós somos criados para fazermos as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, Deus também tem um projeto para a minha vida e para a sua vida. Mas existe um outro tipo de projeto, e é sobre esse que eu gostaria de falar. Não é sobre um projeto iníquo, obviamente, esse nós vamos lançar por terra. Se surgir algum projeto iníquo no nosso coração, a gente vai abandonar ele, vamos pedir perdão por aquilo ter passado na nossa cabeça. Não é sobre esse tipo de projeto que eu vou falar. Também hoje não vai ser o dia que a gente vai pensar nos projetos de Deus específicos para nós. Hoje também nós não queremos consultar o Senhor sobre os projetos que Ele tem para nós. O tipo de projeto que eu queria compartilhar com os irmãos são aqueles projetos onde o ser humano deseja agradar a Deus. É sobre esse tipo de projeto que eu gostaria de compartilhar hoje. E o que me motivou a compartilhar isso, já foi tudo, não? Não botei aquele, tá bom. Eu sinto que, quando eu converso com os irmãos, eu sinto um pouco de falta desse tipo de coisa na igreja. Por isso que eu falei, eu desenvolvi um projeto, eu sonho que essa mensagem provoque uma mudança na nossa igreja nesse ponto. Quando eu converso com alguns irmãos, eu vejo muitas vezes a minha igreja. Gente, eu conheço a vida dos meus irmãos. Eu sei que ninguém aqui tem uma vida fácil. Está todo mundo correndo atrás, está todo mundo passando por lutas, todo mundo aqui tendo que apertar o cinto, muitas vezes tem algumas dificuldades com família, outras dificuldades com saúde, outros com dificuldades com questão profissional, outros tendo que vender o almoço para comprar a janta. Eu sei disso. Mas o que eu quero trazer para a minha igreja é que a gente tem que viver acima disso. E eu gostaria que hoje fosse um dia que nós pudéssemos pensar que a gente precisa criar projetos para agradar a Deus.
Eu queria que a gente pensasse que nós temos que... Qual é o projeto que você tem para 2015? Que você tem o projeto, olha, eu quero fazer isso, mas não é porque eu quero fazer isso para poder ter mais dinheiro, não é que eu quero fazer isso para minha família poder ser mais unida, eu não quero fazer isso por causa do meu filho que está com problema, ou por causa do meu marido que está com problema. Eu tenho um projeto porque eu quero que Deus goste. Entenderam a diferença? É qual é o seu projeto que você tem para agradar a Deus. Não pensem que isso é coisa fácil. Você já procurou dar um presente para alguém que tem tudo? Você já procurou agradar alguém de que não tem falta alguma? Porque assim, é muito fácil se eu vou lá, chego lá e... Poxa, o irmão Valdo está precisando de pneu para o carro. Aí eu vou lá, vejo a necessidade, eu quero agradar o meu irmão, quero deixar ele alegre. Falo lá, irmão Valdo, olha, eu senti o desejo no meu coração, eu tenho um projeto, estou aqui fazendo uma poupança. Irmão, pode fazer o orçamento lá que eu vou dar para o irmão os pneus do carro. Seu carro é bonito, é um dos mais lindos da cidade. É porque é parecido com o meu, né? Então, eu quero fazer isso, ou seja, há uma necessidade para agradar ele, então eu vou suprir uma necessidade. Eu vejo lá que eu tenho uma menina que gosta muito de rosa, e outra que gosta muito de roxo ou amarelo. Então, quando eu vou dar um presente, eu vou dar um vestido que ela esteja precisando, que seja daquela cor que ela gosta. Então eu vou agradá-la porque eu tenho uma percepção de uma necessidade. Não é normalmente essa direção que a gente segue quando a gente quer dar um presente para alguém ou quer fazer uma homenagem para alguém? Irmãos, esse tem sido um dos fatores que tem se esquecido, muitas igrejas têm se esquecido na hora de prestar um culto a Deus. Porque culto é dádiva, culto é presente, culto é homenagem. Então, quando eu vou cultuar a Deus, eu devo fazer para Ele aquilo que lhe agrada e não aquilo que me agrada. Então, que tipo de música eu vou cantar? Aquelas que eu gosto ou aquelas que Ele gosta? Existem muitas igrejas que estão se perdendo porque as suas dádivas, as suas oferendas para Deus, os seus presentes para Deus, não é aquilo que agrada a Deus, mas é aquilo que agrada a pessoa que está presenteando. Não é assim que se presenteia ou se homenageia alguém. É como aquela questão do... Eu tenho um amigo que é alérgico a chocolate. E aí no aniversário dele, eu dou um embrulho para ele. E quando ele abre o presente, o que tem lá dentro? Vocês estavam lá também, não, né? Uma caixa de bombom. Para que tu deu um presente desse pro cara? O cara é alérgico a chocolate, aí você dá aquilo que ele não pode, ou que ele não gosta. Pessoal, tem gente fazendo isso com Deus. Por isso volta a minha pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado? Que eu posso ofertar a Deus que Ele já não tenha me dado primeiro? E gente, esse é um desafio importante na vida do crente. Eu quero fazer coisas a Deus porque Ele gosta, não porque Ele precisa, mas porque eu preciso agradecê-lo, eu quero. Irmãos, quantos aqui têm esses projetos? Quanto você já pensou disso no seu coração? Quanto você já expôs isso para a sua família? Qual o projeto que você tem, cujo único motivo é para que Deus se agrade? Qual é o seu projeto? Irmãos, eu quero dizer que muitas vezes a gente entra ano e sai ano e nós não fazemos projetos assim. Tem os projetos que eu quero que Deus faça. Tem os projetos que eu quero que Deus realize.
Mas quanto eu tenho pensado, olha, eu quero fazer um projeto simplesmente para que Deus se alegre, para que Deus goste. Eu quero fazer aqui na minha casa um cômodo onde eu vou separar, e aqui eu estou dando um exemplo, olha, aqui eu vou separar mantimentos para doar, para pessoas que estão necessitando. Ou eu quero ter aqui na minha prateleira um armário só para Bíblias que eu quero depois doar para pessoas. Olha, eu quero separar do meu orçamento. Quantas vezes você fez um projeto? Olha, eu quero sentar, quero fazer uma poesia para Deus. Qual foi a última vez que você fez isso? Olha, eu quero, de repente você não tem aí uma veia poética, mas eu quero fazer eu quero escrever alguma coisa para Deus. Qual foi a última vez que você pegou uma folha de papel e você pensou, poxa, eu quero fazer um desenho que Deus vai gostar. Eu quero expressar aqui nessa folha de papel algo que glorifique, que elogie Deus. Qual foi a última vez que você fez isso? Eu vou dar até um exemplo mais simples. Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto e as pessoas lá de fora ouviram você cantando uma música para Deus? Qual foi a última vez que isso aconteceu? Qual foi a última vez que você fez isso? Irmãos, hoje eu gostaria de olhar para um exemplo de um personagem bíblico e desafiar a minha vida e a igreja a pensar em projetos desse tipo. Projetos que são feitos não para eu ter qualquer benefício. Pelo contrário, eu vou até gastar dinheiro, mas eu quero fazer isso para Deus. Eu quero fazer isso para demonstrar minha gratidão, meu amor. Eu quero demonstrar que eu estou entendendo o que Deus está fazendo na minha vida. Pessoal, eu comecei a pensar nisso quando eu estava estudando essa questão do Natal. Existe na Anunciação um termo muito interessante. Abra comigo lá em Lucas. Isso motivou esse estudo que eu quero compartilhar com os irmãos. Sobre essa questão dos projetos. Eu acho muito legal quando os filhos veem os seus pais fazendo projetos para agradar a Deus. Eu entendo que tinha um efeito didático no Antigo Testamento, quando havia aquele cordeiro cevado lá no curral. E quando o pai ia fazer uma festa, vamos lá escolher o cordeiro, gente, para a gente fazer aqui um churrasco aqui com os nossos convidados. E aí ia lá o molequinho, ia lá o menino com seu pai para pegar aquele cordeiro lá que ia ser escolhido para ser imolado e fazer o churrasco. E aí o menino, quando olha, qual que vê, logo qual que ele vai escolher? Cordeiro cevado, que é o mais gordinho, comeu mais, tá bonitão. Pai, vamos matar aquele ali, ó. Aí o que o pai vai falar para o filho? Filho, esse não. Esse a gente está separando, porque esse é oferta para Deus. Pô, pai, mas esse é o mais bonito, é o mais gordinho, esse ia dar para todo mundo. Legal, mas esse que é o mais especial, justamente, ele é o mais especial porque Deus merece o mais especial. Tinha um efeito didático, hoje a gente já não tem muito isso. Então a gente tem que buscar formas alternativas para trazer esse ensinamento para os nossos filhos, que Deus merece coisas especiais. Mas o que chamou minha atenção foi lá quando o anjo aparece para Maria. É uma passagem que a gente vê todo o Natal isso, não é? Aparece aquele anjo, o Sérgio, cadê o Sérgio? Aquela vozona bonita.
Alegre-se, agraciada. O Senhor é contigo, né? Salve, agraciada, né? Não tem uma voz bonita do Sérgio? O Senhor é contigo. Ela fica com medo, porque que significa essa saudação? E o anjo lhe diz, lá no versículo 30 do capítulo 1 de Lucas: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Aí aqui essa segunda parte aqui, pessoal. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Que bonito, né? Só que na minha Bíblia aparece uma notinha embaixo que me remete ao texto. E aí eu pude lembrar que essa palavra do anjo, ela já tinha sido prometida por Deus no Antigo Testamento. Deus tinha feito uma promessa para Davi, dizendo que sempre haveria um rei da dinastia de Davi sobre Israel. O que o anjo está fazendo aqui é repetir aquela promessa. E aí, quando eu fui olhar, por que Deus fez essa promessa para Davi? Foi aí que eu tomei aquele tapa, né? Por que Deus fez essa promessa para Davi? O que motivou o Senhor? Qual foi o contexto para Deus dizer isso para Davi? Para Deus fazer uma promessa de bênção desse tamanho. Qual foi o contexto? Vamos olhar lá, irmãos. 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 7. Eu vou ler a narrativa. Eu estou lendo pela Nova Versão Internacional, então pode ter alguma diferença da revista e atualizada, que é mais comum, inclusive é a que eu mais uso, mas para efeito de entendimento, eu vou ler nesta versão. Bom, capítulo 6 de 2 Samuel, Davi, ele já leva a Arca da Aliança para Jerusalém. E o templo ainda não existia. Nem o templo de Salomão, verdadeiro, não essa cópia furada aí que os caras estão fazendo. De verdade, aqui estamos falando até daquele templo não de Salomão. Esse que foi o primeiro de Salomão, ele não existia ainda. A arca, ela foi trazida para Jerusalém e foi colocada onde ela sempre ficou quando ela estava em Israel. Ela ficava num tabernáculo, numa tenda, tá? Davi então faz aquela festa, aprende algumas lições, acontecem coisas interessantes. Ele vai lá então, deposita a Arca da Aliança, que só os sacerdotes entram lá dentro, colocam a Arca da Aliança naquela tenda. Deus traz muita prosperidade para Israel. Davi então tem a oportunidade de construir o seu palácio. E lá, no seu palácio, dormindo naquela cama box, de mola ensacada, com ar-condicionado. Hoje ia ser bom, né? Num calor desse, né? Estava lá no bem bom, deitado na sua caminha, sendo abanado. Davi tem uma reflexão muito bonita. Davi tem uma reflexão que eu e você temos que fazer, pessoal. Se dizemos que somos servos desse Deus, se declaramos, se algum dia você já declarou que ama o Senhor,
É importante essa lógica, essa reflexão de Davi. Olha que bonito, lá no capítulo 7, no versículo 1. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Olha que beleza para um rei. Ele está lá no seu palácio, numa boa, e ele já olha ao redor e não tem mais inimigo para tirar a paz dele, ou seja, não há nenhuma ameaça. E ele percebe claramente, olha, foi Deus que fez isso, Deus que está protegendo Israel. E ele está lá no palácio bonito dele, novinho, e ele tem essa reflexão. Certo dia, ele vai, procura o profeta Natã e diz o seguinte para o profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, só para lembrar, madeira boa, madeira fina, uma madeira cara, né? Então eu aqui morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Olha que legal a reflexão. Ele está falando, poxa, eu sou menos importante do que a arca. As coisas de Deus, elas devem ser tratadas de forma muito especial. Mas eu estou aqui no bem bom e a arca está numa tenda. Deus merece mais. Percebe a reflexão de Davi? Qual é o raciocínio que ele está tendo? Não está legal isso, gente. Eu estou sendo bem abençoado por Deus. E a arca está ficando num lugar desse. Bom, claramente, a reflexão de Davi já demonstra o que ele estava pensando em fazer. O que ele estava pensando em fazer? Poxa, eu tenho que fazer para Deus um palácio, uma moradia muito mais bonita do que a minha. Entenderam a lógica? Natã já entendeu o desejo de Davi e já diz o seguinte para Davi. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. É interessante que Natã, ele entende a lógica de Davi e já corre para dizer, cara, segue esse pensamento teu aí, cara. Porque o que você está querendo fazer é uma coisa muito bonita, cara. É muito legal esse teu projeto. Só que Deus tinha um detalhe. Antes Deus vai falar algo para Natã que ele quer que Davi escute. Naquela mesma noite, o Senhor fala com Natã. É interessante porque dá uma suada meio assim. Ô Natã, como é que você fala que eu estou com ele, cara? Deixa eu falar primeiro. Como você fala para o cara ir em frente? Pô, tem que me consultar aqui, deixa eu falar qual que é a minha visão disso aí, desse projeto de Davi. É interessante porque a princípio eu e você, ao ouvirmos falar desse projeto, a gente já pensa, e pensa igual Natã, mete o pé, cara, manda para os peitos, vamos embora, cara, esse projeto é 10. Mas Deus tinha algo a nos ensinar. E ele falou isso com Natã. Olha que bonito. Naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã o seguinte: vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Davi, legal, tá bonito. Cara, mas tu não está entendendo as implicações do teu projeto. Cara, tu vai fazer uma casa para mim, cara. Quem pediu? Quem pediu?
Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas? Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Deus está falando, cara, pô, legal, bonito aí, mas essa necessidade é tua, cara, não é minha. Eu não sou como os deuses que tem que ter uma casa bonita. Eu nunca pedi isso, cara. É legal, Deus aqui, ele vai falar uma coisa legal daqui a pouco, mas primeiro ele está falando, cara, ó, esse projeto é legal para você, mas não é porque eu estou precisando disso, tá legal? Basicamente é isso que Deus está falando. Eu nunca pedi, eu nunca reclamei. É muito legal isso, sabe por quê, pessoal? Você vê nas outras culturas, um Deus sempre enfurecido porque não foi agradado, porque não recebeu os presentes que ele mandou, que queria uma casa bonita, que não sei o que não sei o que lá. Deus está falando, cara, eu nunca te pedi isso, cara. Agora, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Na outra versão diz, eu tirei você das malhadas. Tem até música, né? Com isso daí, né? Cara, ninguém estava vendo você, mas eu via você. Eu escolhi você, eu tirei você lá do meio do rebanho, você que fedia a ovelha. Eu fui lá e trouxe você. Quando ninguém sabia da tua existência, quando a tua própria família não contava com você, eu falei que você estava lá e mandei você sair e escolhi você. O que Deus está fazendo? Olha, primeira coisa, eu quero te lembrar, Davi. Eu sou Deus, eu não preciso de nada, nem de ninguém. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel. Lembra que a gente estudou de Ruth? Ele está falando, ó, lembra que tinha lá os povos que os oprimiam? Eu vou acabar com isso. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma casa. Tu quer fazer uma casa para mim? Não, eu vou fazer uma casa para você. Só que aqui a palavra casa e a palavra dinastia é a mesma. Deus está dizendo, você está querendo fazer uma casa para mim? Cara, eu não preciso do seu presente, mas eu gostei de você ter querido me presentear, entende? Deus primeiro ele diz, cara, eu não estou feliz porque eu precisava, eu não estou feliz porque eu sou do MST, eu não sou feliz porque eu não tenho teto, eu estou feliz porque você está querendo me dar uma casa. Eu não estou feliz por isso. Eu estou feliz pelo teu projeto de querer me agradar, pelo teu projeto de ter me considerado mais importante. Eu só quero te lembrar que eu sou eu, e você só é você, porque eu quis que você fosse quem você é. E eu quero dizer para você que em virtude do teu projeto, eu vou fazer uma casa para você. Eu vou estabelecer aqui uma dinastia. Lembra que o anjo falou lá para Maria? Que Jesus viria sobre a casa de Jacó e o seu reinado não teria fim? Lhe estabelecerei uma dinastia
Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. O seu filho, ele quem construirá um templo em honra ao meu nome. Ele não está falando, não vai construir uma casa para mim, não. Você vai construir um templo para as pessoas, ao olharem para ele, honrarem o meu nome. Interessante a mudança da ideia aqui, né? Irmãos, Deus não precisa de templos. Mas quando os servos constroem um templo, que seja para que o nome dele seja engrandecido. Não porque Deus precisa, mas porque o nome dele merece. Porque o nome dele merece. E é interessante que ele fala, olha, eu fico imaginando isso nessa época, gente, é bom lembrar, Davi, ele já era a quebra de uma dinastia. Por quê? Porque quem era rei antes de Davi? Quem era? Saul. Saul era de outra tribo, né? Quem deveria reinar depois de Saul? O seu filho, que era amigo de Davi, que era Jonatas. Só que a dinastia de Saul Deus não permite que Jonatas governe. Deus abandona Saul e coloca um outro, que não é filho de Saul, coloca como rei, que é Davi. E Deus está falando para Davi, isso não vai acontecer com você. O seu filho vai reinar. O seu filho vai reinar. Eu estou dizendo isso. Imagina um rei ter a certeza de que o reino dele ia durar até ele ficar velhinho, até ele morrer. Que legal. Que promessa. Que importante. Eu acho tão lindo esse texto, porque nós estamos no capítulo 7 de 2 Samuel. No capítulo 11 vai acontecer uma coisa muito triste na vida de Davi. Davi vai cometer adultério, depois ele provoca a morte de Urias, ele faz um monte de coisa errada, mas Deus perdoa, e através daquela mulher, concede um filho que vem reinar e que constrói o verdadeiro templo de Salomão. Deus então lhe declara para Davi, será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, eu o firmarei no trono dele para sempre. Enquanto ele viver, ele vai estar no trono. E é verdade isso também, porque Salomão, mesmo tendo feito um monte de coisa errada, até o fim ele reinou. E o filho de Salomão, que foi Roboão, reinou em Judá. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, olha que bonito, as palavras que o anjo repete, a sua dinastia, a sua casa e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Lembra a palavra do anjo? Lembra? Que você, ele, o Senhor Jesus, reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Natã transmite a Davi tudo que o Senhor lhe tinha falado e revelado. É interessante porque Davi, ele nem fala qual era o projeto dele, mas Natã tinha entendido e Deus já sabia. E Deus corre e diz, você não vai fazer isso. Eu não permito, eu não quero que você faça, mas eu vou deixar seu filho fazer.
E só pelo fato de tu ter feito o projeto, só pelo fato de você ter querido me agradar, eu prometo para você, quem vai construir uma casa aqui sou eu para você. E essa casa não terá fim. Meus irmãos, quando eu leio isso, eu tenho vontade de chorar. Porque Davi não... O que Davi fez aqui, pessoal? Fala para mim. O que Davi fez? Davi construiu alguma coisa? Davi fez alguma coisa aqui, pessoal? Ele não fez nada. Mas só pelo desejo dele, Deus quis abençoar Davi. Irmãos, eu quero ser como Davi. Eu quero fazer projetos para agradar a Deus. Mesmo que Deus fala, cara, eu não quero isso. Eu quero só para agradar a Ele. Irmãos, eu quero que a nossa igreja seja uma igreja de pessoas que queiram sonhar planos que Deus se agrade. Eu quero que cada um de nós aqui não fiquem só nessa questão humana de pensar nos projetos de trabalho, ou de família, ou de educação, ou só os projetos eclesiásticos. Não, a gente precisa pensar, sonhar mais. Mas a gente tem que ter sonhos daquelas coisas. O que eu quero, o que eu posso fazer que Deus vai gostar? Que projeto eu posso ter com o meu único objetivo? Não é trazer benefício nenhum para mim, mas o meu único objetivo seja ver Deus sorrir, agradar o meu Deus. Qual é o alvo que você tem feito? Eu acho muito legal também a reação de Davi. O rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e fez uma oração. É interessante porque ele podia falar: Senhor, deixa eu fazer, Senhor, o projeto é meu, não é do meu filho, eu que quero fazer, eu entendi que o Senhor não precisa, mas Senhor, deixa eu fazer. Ah, Senhor, deixa eu fazer, vai. Deixa. Não, Davi não fez isso. Davi, ele vai lá no tabernáculo e ora. E tem a ver com algumas das músicas que nós cantamos hoje. E que é uma frase que eu e você temos que fazer constantemente, pessoal. Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família, para que me trouxesses a esse ponto? Eu preciso fazer essa oração, de vez em sempre. E você também. Senhor, que privilégio eu tenho, Senhor, do Senhor ter me trazido até aqui, de ser pastor, de olhar para pessoas que eu amo e poder ter algum privilégio de investir algo que vem do Senhor. Que privilégio, Senhor, o Senhor me dá em poder administrar tantas vidas especiais. Senhor, Tu sabe do meu pecado, Tu sabe de quem eu sou, Tu sabe quantas vezes eu vacilei. Senhor, Tu sabe quantas vezes eu errei. Pois, Senhor, quem sou eu para o Senhor me trazer até aqui e me sustentar por mais um ano? Quem sou eu, quem é a minha família para ser tão abençoada pelo Senhor? E pessoal, essa é uma oração que você tem que fazer, cara, com muita honestidade diante de Deus, e a resposta é clara: quem sou eu? Eu não sou nada nem ninguém. Eu não sou merecedor. E foi essa oração de Davi, ele começou do jeito certo. Senhor, quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família, para que me trouxesses a esse ponto? E como se isso não bastasse para Ti, ó soberano Senhor,
também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procede com os homens, ó soberano Senhor. Senhor, é assim que o Senhor me retribui por todos os vacilos? É assim que o Senhor é assim que o Senhor trata os homens? E a resposta é assim que Deus trata os homens. Deus abençoa, Deus tem misericórdia, Deus concede a sua graça. Que mais Davi poderia dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra e de acordo com tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste ao teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor, não há ninguém como tu, não há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses diante desta mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Pessoal, eu me sinto tão próximo dessa oração. Porque eu, como leitor, poderia falar, não, mas ele está falando de Israel. Davi era de Israel. Era esse povo que Deus escolheu de forma particular para ser dele. Mas, irmãos, eu me sinto tão próximo dessa oração. Sabe por quê? Que povo que você faz parte? Que povo que eu faço parte? Eu faço parte da igreja, que é o povo de Deus hoje. Aquela oliveira brava que foi enxertada e que hoje recebe a seiva de Deus. É privilégio até maior para mim eu ler esse texto e me identificar com ele e dizer, Senhor, quem é a igreja que eu faço parte para ser tão abençoado pelo Senhor? Quem sou eu para ser pastor diante do teu povo? Ó Deus, que é a igreja que tu escolheste para ser o povo teu aqui na terra? Quem é bom para que seja suficientemente grande desse povo? Ninguém. Meu irmão, eu me identifico com essa oração de Davi, porque eu faço parte desse povo. Israel vai voltar a ser, mas hoje o povo de Deus é a igreja. E é maior privilégio nosso, porque a gente não é uma oliveira natural, a gente é uma oliveira brava, selvagem, que foi colocada ali para receber a bênção de Deus. Então, meu irmão, você pode se identificar muito, se você é da igreja, com essa oração. Dizer, Senhor, o Senhor escolheste para ti de todos os povos, esse povo para ser teu. Quem somos nós, Senhor, para tamanho privilégio? Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e da sua descendência. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre. E os homens digam, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. É interessante isso, a gente pensar, eu fico pensando, Senhor, o Charles, quer que as pessoas possam sempre lembrar, o Senhor dos exércitos é o Deus dessa igreja. E se acontecer alguma coisa de boa na vida do Charles, é porque Deus fez. E você pode colocar o seu nome aí nessa oração. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo quando disseste, estabelecerei uma dinastia para você. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras. E tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, pois, por tua bondade, abençoa a família de teu servo.
para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e abençoada por ti. Se o Senhor abençoou, bendita será para sempre a família do teu servo. Se o Senhor abençoou, bendita será. Se o Senhor bendisse, bendito está. Se o Senhor falou que vai dar certo, já deu. Já deu. Pessoal, esse texto de 2 Samuel tem marcado meu coração, porque quando a gente pensa no resumo, a gente entende que Davi sonha em poder agradar a Deus, construindo para ele um templo que pudesse abrigar a arca. Deus diz que não precisa dos presentes de Davi, mas demonstra que é galardoador daqueles que o buscam. Esse conceito que a gente encontra lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, a gente está vendo demonstrado aqui em Davi, em 2 Samuel, capítulo 7. Você vê a Bíblia como ela se completa. Davi desejou agradar o Senhor, desejou buscar o Senhor e fazer alguma coisa que agradasse a Deus. E Deus presenteia aqueles que querem presentear Ele. É muito lindo isso, gente. Como tem sido a tua relação com Deus? Será que a sua relação com Deus é uma relação só de pedir? É uma relação só de querer? Ou será que você tem desenvolvido um tempo de devoção ao Senhor? Meus irmãos, quantos estão aqui nessa noite porque simplesmente quiseram? Quantos estão aqui simplesmente porque exerceram sua própria vontade e falaram, eu quero estar lá para adorar a Deus? Quantos aqui têm feito as suas contas e as suas tarefas, pensando realmente, Senhor, eu quero fazer isso que eu estou fazendo, simplesmente porque eu quero que o Senhor veja, porque eu quero que o Senhor se agrade de mim, porque eu quero que o Senhor goste do que eu estou fazendo. Eu vejo rapazes fazendo isso com meninas, né? Ele faz dá aquela, né? Porque ele quer que a menina goste dele. Às vezes a menina também põe aquela roupa porque ela quer que o rapaz ache ela bonita. Mas às vezes a gente não faz isso com Deus. Pô, eu quero estar lá, eu quero falar assim com a minha esposa, porque eu quero que Deus ouça e fala, muito bem, meu filho. Falou do jeito que eu queria. Deus quer que... Quantas esposas aqui querem tratar o seu marido daquele jeito para ouvir de Deus? Muito bem, minha filha, fez do jeito que eu queria com o seu marido. Quantos filhos estão obedecendo os seus pais, pensando em Deus? Pô, eu quero fazer isso porque Deus quer, para Deus falar, muito bem, meu filho, obedeceu ao seu pai, ele nem merecia, mas você obedeceu ele, parabéns. Quantas vezes aconteceu assim contigo? Ó, amanhã é minha folga. Eu tenho direito de acordar mais tarde. Aqueles que têm filho pequeno, vou conseguir acordar mais tarde, 7 da manhã, né? Normalmente você acorda às 6h30, mas tu vai ter mais 30 minutos de sono. Gente, isso é muito para quem tem filho, né? É uma beleza um negócio desse. Aí você pensa o seguinte, sabe o que eu vou fazer? Cara, já que eu tenho um tempo, eu vou dormir mais. Ou de repente você tem aí um outro tempo que você, agora eu vou poder assistir o meu filme. Ou agora eu vou poder ouvir minha música. Agora eu vou poder entrar vou ficar conversando no WhatsApp com os meus amigos. E aí você para e fala, não vou fazer nada disso. Não vou dormir, não vou ver filme. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá para a varanda. Vou levar minha Bíblia. Ou não vou levar nada. Vou sentar lá. E eu tenho algumas coisas para falar para Deus.
De você sentar ali na sua varanda e falar: Senhor, eu poderia estar fazendo um monte de coisa, poderia estar roubando, não, isso você não pode falar. Senhor, eu poderia estar fazendo tanta coisa nessa hora, mas, ó Deus, eu quero estar com o Senhor. Eu exerço aqui a minha capacidade de decisão, e eu decido sem nenhuma outra interferência. Não é porque eu estou querendo alguma coisa, eu só quero estar com o Senhor. Qual foi a última vez que você fez isso? Senhor, eu estabeleci um projeto, hoje eu vou chegar em casa e eu vou falar com o Senhor, porque eu quero, porque eu preciso, porque o Senhor merece. Na história de Davi, Deus fala, estabelece algum... deixa eu só te ensinar um pouco, Davi, cara, legal que você está querendo isso. Eu não estou precisando nem te pedir. É interessante que as coisas que Deus pede, não é porque Ele precisa, mas é porque a gente precisa. Cara, faz assim, vai ser melhor para você. Não é faz assim porque eu preciso. Ele permite que, não ele, mas seu filho construa o templo, não para ele morar, mas para que o nome dele seja engrandecido. E promete estabelecer a casa, a dinastia de Davi para sempre. E quando a gente olha para Lucas, quando a gente lembra da história do Natal, na realidade a gente está lembrando do cumprimento absoluto de uma promessa. Uma promessa que Deus fez a Davi, que estabeleceria para sempre a dinastia. E, gente, Jesus é filho de Davi, não é? Jesus é o leão da tribo de Judá. Qual que é a casa, qual que é a tribo de Davi? Judá. Gente, às vezes passa batido no Natal, mas nós estamos recebendo uma bênção porque um homem um dia quis agradar a Deus. Percebe isso? E Deus inclui esse projeto, essa bênção que Deus queria fazer lá para Davi, para a sua família. Ele usa essa bênção, já estava no projeto dele, mas ele inclui essa bênção também para abençoar logo todo mundo. Em Jesus é a concretização máxima da promessa que Deus fez para Davi. Olha como um projeto de alguém que quis agradar a Deus, olha como isso repercutiu, pessoal. Eu fico imaginando se todos nós aqui, que fazemos parte desse povo especial de Deus, se todos nós aqui começarmos a fazer esse tipo de projeto, como seremos abençoados. Mas eu fico pensando, se todos nós aqui colocarmos esse tipo de projeto para Deus, como vai ser bom para o nosso relacionamento com Ele. Me lembro daquela expressão onde os estudiosos chegaram àquela conclusão: para que serve o homem? Qual que é o propósito do homem, da sua existência? Eles falaram glorificar a Deus, mas eles colocaram segunda, e desfrutá-lo para todo sempre. Gente, olha, se você não desfrutar de Deus, a sua vida cristã vai ser muito chata. Se você não ter esse tempo de contemplação, esse tempo de, Senhor, eu quero fazer as coisas para te agradar, Senhor, eu só quero que o Senhor goste. Eu sei que o Senhor não precisa disso, mas eu só quero simplesmente fazer isso para o Senhor sorrir, só isso. Senhor, naquela hora que aquele cara falou daquele jeito comigo, o Senhor viu que eu não reagi, eu fiz isso para te agradar. Naquela hora que aquele irmão me maltratou na frente dos outros, o Senhor viu que eu não ameacei ele. Sabe por que eu fiz isso, Senhor? Para agradar o Senhor. Você vê Neemias fazendo isso, pessoal. Lembra? No final de cada capítulo, Senhor, sabe por que eu fiz essas coisas? Fiz isso por causa do Senhor.
Meus irmãos, a nossa vida tem que ser assim. Muito mais do que bênçãos, pessoal. E a gente vive numa sociedade contaminada, com trocas e com barganhas com Deus. Quando que a gente vai sair disso e vai simplesmente ter um relacionamento de prazer com o Senhor? Senhor, eu quero fazer as coisas não para ganhar pontos contigo, mas eu quero fazer essas coisas simplesmente porque eu quero que o Senhor se agrade. Simplesmente porque eu quero que o Senhor goste. Simplesmente por isso. O que queremos dar para Deus? Precisamos ter esse tipo de sonho e de projetos. Podemos projetar coisas para Deus na nossa família, na nossa igreja, pensando em missões, pensando na nossa própria vida, na vida dos nossos filhos. Podemos pensar em projetos de evangelismo. Não a igreja, eu quero fazer isso para agradar a Deus. Senhor, eu quero que as minhas filhas tenham a certeza de que o papai ama o Senhor. E eu tenho projetos para demonstrar isso para o Senhor. Porque eu quero que o Senhor fique feliz, só por isso. Meus irmãos, cuidado. Porque muitas vezes algumas teologias acabam entrando na nossa frente. E a gente acaba às vezes se relacionando com Deus como se Ele fosse uma coisa e não uma pessoa. Nosso Deus, Ele é uma pessoa dotada de intelecto, emoções e vontade. O nosso Deus é um Deus que pode ser agradado ou irado. Nosso Deus é um Deus que pode ser a favor de nós ou pode ser contra nós. O nosso Deus é um Deus que pode não gostar de algo que fazemos, mas pode também gostar de algo que fazemos. Gente, a gente não faz isso na nossa força. A gente faz isso porque Deus já deu, olha que legal, o Espírito Santo para a gente poder fazer. Não há nada que a gente possa dar para Deus que Ele já não nos tenha dado antes. Lembra disso? Mas mesmo assim Ele quer que a gente faça. Eu podia falar, para que eu vou fazer isso? Porque Deus já sabe e quer que você faça. E é interessante, e eu quero encerrar com essa verdade. Mesmo que a gente faça, e uma boa motivação é não querer nada dele, mesmo se a gente fizer assim, dessa forma, ainda assim Deus nos abençoa. Não é verdade? Nós não fizemos nada para sermos servos dele. Ele fez tudo por nós. Porque se Ele não tivesse nos dado o Seu Filho Jesus para morrer na cruz, nós não seríamos quem nós somos. Nós não teríamos condições de poder olhar para cima e falar com Ele. Nós seríamos estrangeiros. Mas hoje, nós somos concidadãos dos santos. Somos da família dEle. Somos herdeiros da promessa. E aqui eu peguei só 3 promessas. 3 promessas de Deus. A primeira, 1 João 2,25, ficou tão pequenininho, mas eu acho que dá para ler. Vamos ler todo mundo junto o versículo? Vamos lá? E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. O que você fez para merecer isso? Detalhe, quando eu li esse versículo, eu já era convertido ao Senhor, ou seja, só depois que eu me entreguei para Ele que eu soube dessas promessas. Ele já tinha separado para mim. Outra promessa, gente, o que a gente fez para merecer a vida eterna? Nada. Ele fez tudo por nós. Olha, 1 João 9, vamos ler todo mundo junto, vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele vai purificar, Ele vai perdoar. O que a gente fez para merecer o perdão? Nada. Que promessa maravilhosa, o perdão de Deus. Outro versículo, Filipenses 4:19. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus vai suprir. Ele prometeu isso, pessoal, suprir nossa necessidade. Ele não prometeu fazer gostinho, mas Ele prometeu suprir a necessidade. E, pessoal, Ele ainda faz gostinho. Alguns não fazem. Deus ainda nos dá alguns mimos. Ele prometeu e Ele faz além do que Ele nos prometeu. Meu irmão, não queira ter uma vida cristã só de barganha. Ah, vou fazer para Deus ficar feliz porque Ele me abençoa. Cara, não faz isso não. Não, vou na igreja porque eu sou crente, não tem que fazer o quê? Né? O crente vai... Não, cara. Exerce tua vontade do Senhor. Eu estou indo para a igreja porque eu quero. Eu estou indo para a igreja porque o Senhor merece. Senhor, eu estou aqui desenvolvendo, eu estou aqui me engolindo uns sapos aqui, porque eu quero agradar o Senhor. Ó Deus, eu não estou respondendo essas coisas do jeito que eu queria, mas eu estou fazendo do jeito que o Senhor quer. Sabe por quê? Porque eu quero que o Senhor goste. Senhor, sabe por que eu separei esse dinheiro aqui? Sabe por que eu estou feliz em poder dar esse dízimo, dar essa oferta? Porque eu quero que o Senhor goste, só isso. Detalhe, quem me deu o salário para poder dar dízimo? Ele mesmo. Senhor, olha, que prazer que eu tenho de poder entregar isso aqui. Não é aquele, pô, vou ter que entregar, né? Pastor falou, tem que dar, né? Não, com alegria. Quero dar com alegria. Deus ama o que dá com alegria. E se eu quero agradar a Deus, então eu vou dar do jeito que Ele quer. Vou dar com alegria. Senhor, sabe que eu estava a fim de tomar aquela coca. Não vou tomar, porque esse dinheiro vai ser de oferta para missões. Sabe por que eu estou fazendo isso? Eu sei que o Senhor quer salvar as pessoas e tudo, mas eu estou fazendo isso em primeiro lugar porque eu quero que o Senhor se agrade. Eu quero que o Senhor fique feliz. E quando eu olho lá em Timóteo, 2 Timóteo, versículo 4. Olha que legal. Alguém pode ler bem alto para mim? O meu desejo é agradar o meu general. Meu irmão, quero que o irmão tome uma decisão hoje. Talvez o irmão não tomou essa decisão ainda. Eu quero desafiar você, a partir de hoje, ter um relacionamento diferente com Deus. Que a partir de hoje, teu relacionamento com Deus não seja porque tu tem que obedecer regras e comandos. Mas eu quero que o teu relacionamento com Deus seja porque você quer agradar a Ele. Que você quer satisfazer, quer trazer satisfação àquele que te arregimentou. Eu quero desafiar você a sair daquela religiosidade
de pode, não pode, de faz, não faz, está na regra, não está na regra. Não, eu quero que você comece a ter a religiosidade do Senhor. Eu quero fazer as coisas simplesmente para te agradar. Você vai ver que a vida cristã vai ser muito mais saborosa, vai ser muito mais feliz, vai ser muito mais legal servir ao nosso Deus dessa forma. Eu vou pedir para que você abaixe sua cabeça, que seus projetos sejam assim. Qual projeto você vai fazer para agradar a Deus? Pensa no ano de 2015, o que você vai fazer para agradar ao Senhor? Que projeto você tem simplesmente para que Ele se agrade, para que Ele goste? Tem um tempo de oração. Talvez você precise pedir perdão. Senhor, tanto tempo eu vivi só por causa de regras e de comandos e de lei. E quantas vezes eu perdi a oportunidade de fazer as coisas simplesmente para o Senhor gostar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ajuda, Senhor, o teu povo nesse momento de decisão. Que eles possam decidir viver uma vida para agradar o Senhor. Não só uma vida para cumprir regras, mas uma vida cujos projetos sejam para te agradar. Ajuda, Senhor, teu povo nesse momento. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Eu peço que você continue com a sua cabeça abaixada, seu olho fechado. Talvez alguém aqui entende que a primeira coisa que precisa fazer para agradar o Senhor é entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para te salvar. E hoje você quer agradar o Senhor, entregando a sua vida para Ele, para ter um relacionamento de verdade. Alguém aqui nessa noite quer tomar essa decisão? Só levantar uma das mãos. Eu quero orar por você. Alguém aqui? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? A igreja está orando. Estão orando pela sua vida. Mais alguém quer entregar a vida ao Senhor Jesus? Mais alguém? Glória a Deus. Mais alguém? Eu vi você. Deus abençoe. Mais alguém? Glória a Deus. Que bom. Senhor, abençoa, Senhor, estes que tomaram essa decisão. Em nome de Jesus. Eu quero desafiar você agora, que é crente no Senhor Jesus Cristo. E hoje você quer deixar como um marco na sua vida de mudança, de método, de forma de adorar o Senhor, de viver a vida cristã. Você quer viver a vida cristã para agradar a Deus, não só porque Ele colocou regras, mas para agradar ao Senhor. Há alguém aqui que tem o desejo de tomar essa decisão hoje? Levante uma das suas mãos. Glória a Deus. Amém. 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 Vários irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Amém. Glória ao Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Mais alguém? Amém. Amém. Que bom. Vamos todos nos colocar de pé. Vamos cantar aquela outra música, Jéssica, que nós cantamos no louvor. Como é que é mesmo aquela do... Isso. Não há ouro ou bens... Lira, vem aqui me ajudar. Cadê a... Elaine, vem, Elaine. Me ajuda aqui a equipe. Não há ouro ou bens, nem riquezas também que podem me afastar de ti. Essa que é a questão. Agora eu posso dizer também, não há ouro ou bens que possam fazer com que eu queira estar perto do Senhor. Porque também pode acontecer isso, né? O dinheiro pode querer me afastar de Deus, mas eu também posso querer me aproximar dele por causa disso, não é? E a gente vai dizer, não, não é por isso. Eu quero estar perto do Senhor por causa do Senhor. Vamos louvar? Não há ouros ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor
teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou, quero estar no Senhor te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Esse tem que ser o nosso objetivo. Ter intimidade com Deus. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, Isso, Senhor. coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno O que eu sou, o que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Senhor, tudo o que precisamos, nós sabemos que está no teu amor. Mas, ó Deus, nós queremos viver uma vida daqui para frente, não uma vida simplesmente de obedecer regras e fazer coisas, mas nós queremos fazer tudo isso para agradar ao Senhor, ó Deus. Que o nosso objetivo não seja simplesmente buscar coisas do Senhor, mas que seja buscar o Senhor. Ó Deus, ajuda o teu povo a fazer projetos que tenham como objetivo único agradar ao Senhor. Ó Deus, que o desejo do nosso coração seja unicamente, em cada ação, que o Senhor se agrade de nós. Ó Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede de vivermos acima simplesmente do cumprimento de regras. Mas ajuda o teu povo a fazer tudo isso simplesmente porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, se renova a cada manhã. Ó Deus, ajuda teu povo, ajuda esses que hoje decidiram viver acima da mediocridade e andar do jeito certo. Pedimos a Deus que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu amor, as consolações do teu Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Gente, pode sentar. Que a gente possa estar cantando essa música, né? O que eu sou, né? Coloco diante da tua glória. Eu me humilho na tua presença, Senhor. Isso já está muito claro para mim que eu não sou ninguém, não sou nada, não mereço nada. Tudo que eu sou é porque o Senhor quis me dar. E eu quero fazer as coisas para agradar ao Senhor. Que essa possa ser a nossa motivação em 2015. Amém, igreja? Uma oração silenciosa. Nós estamos encerrados. Deus abençoe.